30 questões de bioestatística para audiolivro. Questão 1. Pergunta: o que é estatística descritiva? Resposta: a estatística descritiva é o ramo da estatística que organiza, resume e apresenta dados de forma clara e compreensível. Explicação: a estatística descritiva utiliza medidas como média, mediana, moda, desvio padrão e gráficos para descrever características de um conjunto de dados. Ela não faz inferências sobre populações maiores, apenas descreve os dados observados. É fundamental para a análise inicial de qualquer pesquisa científica. Questão 2. Pergunta: qual é a diferença entre população e amostra? Resposta: população é o conjunto completo de elementos de interesse, enquanto a amostra é uma parte representativa dessa população. Explicação: a população inclui todos os indivíduos ou elementos que possuem a característica estudada. A amostra é um subconjunto selecionado da população para realizar o estudo. Por exemplo, se estudamos a altura de brasileiros, a população são todos os brasileiros, e a amostra pode ser 1000 brasileiros selecionados aleatoriamente. Questão 3. Pergunta: o que são variáveis qualitativas e quantitativas? Resposta: variáveis qualitativas expressam qualidades ou categorias, enquanto variáveis quantitativas expressam quantidades numéricas. Explicação: variáveis qualitativas podem ser nominais como sexo e cor dos olhos, ou ordinais como o grau de escolaridade. Variáveis quantitativas podem ser discretas como o número de filhos, ou contínuas como peso e altura. Esta classificação é fundamental para escolher os métodos estatísticos adequados. Questão 4. Pergunta: qual é a diferença entre média, mediana e moda? Resposta: média é a soma dos valores dividida pelo número de observações. Mediana é o valor central quando os dados estão ordenados. Moda é o valor que aparece com maior frequência. Explicação: a média é sensível a valores extremos. A mediana é mais robusta a outliers e representa o ponto que divide os dados ao meio. A moda pode não existir ou existir mais de uma. Cada medida tem sua aplicação específica dependendo da distribuição dos dados. Questão 5. Pergunta: o que é desvio padrão? Resposta: o desvio padrão é uma medida de dispersão que indica o quanto os dados se afastam da média. Explicação: o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos estão os dados em relação à média. É expresso na mesma unidade dos dados originais, facilitando a interpretação. Um desvio padrão pequeno indica dados concentrados próximos à média. Questão 6. Pergunta: o que é distribuição normal? Resposta: a distribuição normal é uma distribuição de probabilidade simétrica em forma de sino, caracterizada pela média e desvio padrão. Explicação: na distribuição normal, a média, mediana e moda coincidem. Aproximadamente 68% dos dados estão dentro de um desvio padrão da média, 95% dentro de 2 desvios padrão. É fundamental em estatística porque muitos fenômenos biológicos seguem esta distribuição. Questão 7. Pergunta: o que é um teste de hipótese? Resposta: um teste de hipótese é um procedimento estatístico para decidir se uma afirmação sobre uma população é verdadeira ou falsa. Explicação: o teste envolve formular uma hipótese nula e uma alternativa, calcular uma estatística de teste e comparar com um valor crítico ou calcular um p-valor.
Se o p-valor for menor que o nível de significância, rejeitamos a hipótese nula. Questão 8. Pergunta: o que é p-valor? Resposta: o p-valor é a probabilidade de obter um resultado igual ou mais extremo que o observado, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Explicação: um p-valor pequeno indica evidência contra a hipótese nula. Convencionalmente, se p for menor que 0,05, consideramos o resultado estatisticamente significativo. Quanto menor o p-valor, mais forte é a evidência contra a hipótese nula. Questão 9. Pergunta: o que é nível de significância? Resposta: o nível de significância é a probabilidade máxima aceitável de cometer erro tipo I, ou seja, rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Explicação: comumente usado é α igual a 0,05, significando 5% de chance de erro. O nível de significância é escolhido antes da análise e determina o critério para a rejeição da hipótese nula. Níveis mais rigorosos como 0,01 reduzem a chance de erro tipo I. Questão 10. Pergunta: qual é a diferença entre erro tipo I e erro tipo segundo? Resposta: erro tipo I é rejeitar uma hipótese nula verdadeira. Erro tipo segundo é aceitar uma hipótese nula falsa. Explicação: o erro tipo I tem probabilidade alfa, o nível de significância. O erro tipo segundo tem probabilidade beta. O poder do teste é 1 - beta, representando a capacidade de detectar uma diferença real quando ela existe. Existe um trade-off entre os dois tipos de erro. Questão 11. Pergunta: o que é intervalo de confiança? Resposta: o intervalo de confiança é uma faixa de valores que provavelmente contém o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Explicação: um intervalo de confiança de 95% significa que, se repetíssemos o estudo muitas vezes, 95% dos intervalos construídos conteriam o verdadeiro valor do parâmetro. Quanto maior o nível de confiança, mais amplo será o intervalo. Questão 12. Pergunta: quando usar o teste T de Student? Resposta: o teste T é usado para comparar médias quando os dados seguem distribuição normal e o desvio padrão populacional é desconhecido. Explicação: existem 3 tipos. Teste T para uma amostra compara a média amostral com um valor conhecido. Teste T para 2 amostras independentes compara médias de 2 grupos. Teste T pareado compara médias de medidas repetidas no mesmo indivíduo. Questão 13. Pergunta: o que é o teste Q quadrado? Resposta: o teste Q quadrado avalia se existe associação entre variáveis categóricas ou se uma distribuição observada difere da esperada. Explicação: o teste de independência verifica a associação entre 2 variáveis categóricas. O teste de aderência verifica se os dados seguem uma distribuição específica. É amplamente usado para analisar tabelas de contingência em estudos epidemiológicos. Questão 14. Pergunta: o que é a ANOVA? Resposta: a ANOVA é a análise de variância que compara médias de 3 ou mais grupos simultaneamente. Explicação: a ANOVA testa se pelo menos uma média difere das outras. Se significativa, testes post-hoc identificam quais grupos diferem. A ANOVA de um fator compara grupos independentes. A ANOVA de medidas repetidas compara medidas do mesmo indivíduo em diferentes momentos. Questão 15. Pergunta: o que é correlação? Resposta:
Correlação mede a força e direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas. Explicação: o coeficiente de correlação de Pearson varia de -1 a +1. Valores próximos a 1 indicam correlação positiva forte, próximos a -1 indicam correlação negativa forte, e próximos a 0 indicam ausência de correlação linear. Correlação não implica causalidade. Questão 16. Pergunta: qual é a diferença entre correlação e regressão? Resposta: correlação mede a força da associação entre variáveis, enquanto regressão modela a relação para fazer predições. Explicação: a correlação é simétrica, não distinguindo variável dependente de independente. A regressão estabelece uma variável dependente uma ou mais independentes, permitindo predições. A regressão linear simples tem a forma y igual a mais bx mais c. Questão 17. Pergunta: o que é regressão logística? Resposta: a regressão logística é usada quando a variável dependente é categórica, especialmente binária. Explicação: diferente da regressão linear, a logística usa a função logit para modelar a probabilidade de ocorrência de um evento. É amplamente usada em estudos médicos para modelar fatores de risco e calcular odds ratio. Os resultados são interpretados em termos de probabilidades. Questão 18. Pergunta: o que são testes não paramétricos? Resposta: testes não paramétricos são métodos estatísticos que não assumem distribuição específica dos dados. Explicação: são usados quando os dados não seguem distribuição normal ou são ordinais. Exemplos incluem teste de Mann-Whitney para comparar dois grupos, Kruskal-Wallis para múltiplos grupos e Wilcoxon para dados pareados. São baseados em postos ou sinais. Questão 19. Pergunta: o que é poder estatístico? Resposta: poder estatístico é a probabilidade de detectar corretamente uma diferença real quando ela existe. Explicação: o poder é um menos beta, onde beta é a probabilidade de erro tipo segundo. Um poder de 80% significa 80% de chance de detectar uma diferença real. O poder aumenta com maior tamanho amostral, maior diferença entre grupos e menor variabilidade dos dados. Questão 20. Pergunta: como calcular o tamanho amostral? Resposta: o cálculo do tamanho amostral depende do poder desejado, nível de significância, variabilidade dos dados e magnitude do efeito esperado. Explicação: para comparar médias, precisamos estimar a diferença esperada e o desvio padrão. Para proporções, estimamos as proporções em cada grupo. Estudos com maior poder requerem amostras maiores. Software estatístico facilita estes cálculos. Questão 21. Pergunta: o que é sensibilidade e especificidade? Resposta: sensibilidade é a capacidade de detectar corretamente os casos positivos. Especificidade é a capacidade de detectar corretamente os casos negativos. Explicação: sensibilidade é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os positivos reais. Especificidade é a proporção de verdadeiros negativos entre todos os negativos reais. Existe um trade-off entre sensibilidade e especificidade em testes diagnósticos. Questão 22. Pergunta: o que é valor preditivo positivo e negativo? Resposta: valor preditivo positivo é a probabilidade de ter a doença dado um teste positivo. Valor preditivo negativo é a probabilidade de não ter a doença dado um teste negativo.
Explicação: estes valores dependem da prevalência da doença na população. Em doenças raras, mesmo testes com alta especificidade podem ter baixo valor preditivo positivo devido aos muitos falsos positivos. São cruciais para a interpretação clínica de testes. Questão 23. Pergunta: o que é curva ROC? Resposta: a curva ROC mostra a relação entre sensibilidade e menos especificidade para diferentes pontos de corte de um teste. Explicação: a área sob a curva ROC varia de 0,5 para teste sem valor diagnóstico até 1,0 para teste perfeito. Valores acima de 0,8 indicam boa capacidade discriminativa. É usada para escolher o melhor ponto de corte e comparar diferentes testes diagnósticos. Questão 24. Pergunta: o que é odds ratio? Resposta: odds ratio é a razão entre as chances de exposição nos casos e nos controles em estudos caso-controle. Explicação: odds ratio de indica ausência de associação. Valores maiores que indicam maior chance de exposição nos casos. Valores menores que indicam efeito protetor. É uma medida de associação amplamente usada em epidemiologia. Questão 25. Pergunta: o que é risco relativo? Resposta: risco relativo é a razão entre a incidência da doença nos expostos e nos não expostos. Explicação: é calculado em estudos de coorte onde acompanhamos indivíduos ao longo do tempo. Risco relativo de 2 significa que expostos têm 2 vezes mais risco de desenvolver a doença. Valores entre 0 e 1 indicam o efeito protetor da exposição. Questão 26. Pergunta: o que é análise de sobrevida? Resposta: análise de sobrevida estuda o tempo até a ocorrência de um evento de interesse, considerando dados censurados. Explicação: dados censurados ocorrem quando não observamos o evento durante o período de estudo. O método de Kaplan-Meier estima a função de sobrevivência. O teste log-rank compara curvas de sobrevivência entre grupos. É fundamental em estudos clínicos. Questão 27. Pergunta: o que é meta-análise? Resposta: meta-análise é uma técnica estatística que combina resultados de múltiplos estudos independentes sobre a mesma questão. Explicação: permite aumentar o poder estatístico e obter estimativas mais precisas do efeito. Requer avaliação da heterogeneidade entre estudos. Modelos de efeitos fixos assumem efeito comum, enquanto modelos de efeitos aleatórios permitem variação entre estudos. Questão 28. Pergunta: o que é viés em estudos epidemiológicos? Resposta: viés é um erro sistemático que leva a resultados que se desviam consistentemente da verdade. Explicação: viés de seleção ocorre quando a amostra não é representativa. Viés de informação resulta de erro na coleta de dados. Viés de confusão ocorre quando uma terceira variável influencia tanto a exposição quanto o desfecho. O controle de vieses é crucial para a validade dos estudos. Questão 29. Pergunta: o que são variáveis confundidoras? Resposta: variáveis confundidoras são fatores associados tanto à exposição quanto ao desfecho, podendo distorcer a relação estudada. Explicação: para ser confundidora, a variável deve estar associada à exposição, ser fator de risco para o desfecho e não estar no caminho causal entre exposição e desfecho. O controle pode ser feito por estratificação, pareamento ou análise multivariada. Questão 30.
Pergunta: o que é significância clínica versus significância estatística? Resposta: significância estatística indica que o resultado provavelmente não é devido ao acaso. Significância clínica indica que o resultado tem importância prática relevante. Explicação: um resultado pode ser estatisticamente significativo, mas clinicamente irrelevante, especialmente com amostras muito grandes. Conversamente, diferenças clinicamente importantes podem não atingir significância estatística em amostras pequenas. Ambos os aspectos devem ser considerados na interpretação de resultados.